Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, nós leremos a partir do versículo de número 32. Essa é, se eu não estou com a conta equivocada, a 13ª mensagem dessa série que nós temos falado sobre uma igreja salutar. E é também a penúltima. A última mensagem será pregada pelo nosso pastor Cacau. E na mensagem de hoje nós falaremos sobre como, na verdade, que igrejas saudáveis, igrejas salutares, elas cultivam uma cultura de serviço. E cultivar uma cultura de serviço é, em certa medida, rejeitar a cultura de celebridade, muito presente nas igrejas. E eu quero ler com vocês esse trecho do Evangelho, para que a gente converse, pense junto a respeito disso. Então, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32. Eles estavam em viagem subindo a caminho de Jerusalém. Jesus caminhava à frente deles. Os discípulos estavam admirados e as pessoas que o seguiam estavam com medo. Mais uma vez, ele chamou os 12 à parte e começou a lhes ensinar o que haveria de acontecer com ele. Vejam, estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Eles zombarão dele, cuspirão nele, vão açoitá-lo e matá-lo, e após 3 dias ele ressuscitará, disse Jesus. Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram até ele. Disseram: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda tudo o que lhe pedirmos. O que é que vocês querem que eu faça por vocês? O que querem que eu faça por vocês? Perguntou Jesus. Conceda-nos que quando o Senhor estiver em toda a sua glória, um de nós se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Vocês não sabem o que estão pedindo, respondeu Jesus. Podem beber do cálice que vou beber? Podem receber o batismo que vou receber? Sim, responderam eles. Podemos, Senhor. Jesus disse aos discípulos: Bem, vocês beberão o cálice que eu bebo, vão receber o batismo que eu recebo, mas quanto a quem se sentará à minha direita e à minha esquerda, isso não é comigo. Os lugares já foram determinados. Quando os outros discípulos ouviram, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou para si e disse o seguinte para os discípulos: Vocês sabem como é nas nações pagãs. Pensem em como os chamados soberanos agem. Eles dominam seus súditos. Os superiores e poderosos mandam no restante do mundo. Mas não deve ser assim com vocês. Quem quiser ser grande entre vocês deve se tornar servo. Quem quiser ser o primeiro deve se tornar escravo de todos. Vocês não enxergam? O Filho do Homem não veio ser servido, veio ser servo e dar a vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, obrigado porque essa é a Tua palavra para nós nessa manhã. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, conduza-nos nesse tempo, fale conosco, que apesar de mim o Teu Espírito sopre sobre os nossos corações da Tua boa palavra para essa manhã, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Os discípulos, eles estavam aqui nessa caminhada com Jesus e comece a pensar que tipo de resposta você daria para o seu mestre
se ele te dissesse essas palavras que foram ditas no início do caminho, pelo menos no início dessa passagem em que nós evidenciamos que eles estavam no caminho com Jesus, numa direção de algum lugar. E nessa direção desse lugar, Jesus olha para os discípulos e começa a falar para os discípulos como quem quer inculcar mesmo, reforçar na cabeça deles: olha, nós estamos encerrando essa etapa do trabalho e eu estou indo para um lugar para viver uma situação de morte, de sofrimento. Eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Jesus está repetindo essas afirmações para os discípulos com a expectativa de que eles soubessem minimamente a respeito desse doloroso caminho que ele enfrentaria. Se imagine nessa cena. Se imagine nessa cena em que você está ouvindo do próprio Jesus, ele dizendo para você: olha, eu serei morto, vou ser crucificado, mas eu vou ressuscitar. Qual seria a primeira coisa que você pediria para Jesus diante desse momento em que ele te conta mais uma vez o que ele haveria de passar? Pensa aí, o que é que você pediria para Jesus? Porque esses homens, Tiago e João, e os outros discípulos também, mas especialmente Tiago e João, e o texto de Mateus, acho que o texto de Mateus, inclusive, traz ali a informação de que eles foram até Jesus por meio de Maria, né, da mãe de Jesus. Esses homens, eles tinham um pedido, eles tinham um desejo, eles queriam pedir algo para Jesus. A primeira coisa que eles pedem para Jesus, depois desse momento em que Jesus diz a eles: olha, eu vou ser crucificado, morto, há um caminho de tormento, de dor, de sofrimento me esperando. E aí esses homens, eles pedem o seguinte: Senhor, nós queremos te pedir uma coisa, mas o Senhor vai fazer? Eles colocam Jesus quase que numa armadilha, né? Eles têm essa expectativa de que, olha, se Jesus se comprometer comigo de que ele vai fazer o que eu quero pedir para ele, então eu posso pedir o que eu quiser. E a resposta de Jesus para eles era: peraí, o que vocês querem pedir? Jesus não dá esse cheque em branco para os discípulos do tipo: olha, podem me pedir tudo o que vocês quiserem que eu vou fazer. Não, ele quer saber: o que é que vocês querem pedir? O que é que está incomodando vocês? Qual o desejo que está aí escondido no teu coração? E aí esse desejo sai dos discípulos, né? Ele é escancarado e os discípulos pedem para ele destaque, glória, posição de influência, fama. Era isso que eles queriam. Porque imagina você ocupar essa posição de estar à direita e à esquerda do trono de Deus, da glória de Deus. Isso é destaque, não é? Isso é poder, fama. Agora, nós percebemos que essa cultura de celebridade não é algo do nosso tempo. Muita gente confunde achando que é porque agora tem rede social, então está todo mundo querendo virar celebridade, todo mundo quer virar influencer, todo mundo quer publicar, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer engajar. Não. Isso vem lá dos discípulos. Olha, eles querem esse lugar ao lado do trono. É o primeiro pedido que eles fazem para Jesus diante da afirmação de Jesus: olha, nós estamos indo para um lugar onde eles vão me condenar à morte. Qual é a nossa pergunta para Jesus? Qual é o nosso pedido para Jesus diante do momento em que ele nos diz: olha, vão me condenar à morte? O pedido desses homens era: Senhor, nos dê destaque. Evidencie que nós fomos aqueles pelos quais o Senhor tinha predileção. O Senhor nos preferiu. E olha que curioso, porque o texto fala que
os outros discípulos ficaram muito irritados com a situação, não é mesmo? Os outros discípulos ouviram aquela conversa toda e falaram: gente, o que está acontecendo aí? Em que momento esses dois acham que são melhores do que nós? Porque alguns comentaristas vão dizer, acho que quase que a maioria deles, que o grande incômodo dos outros discípulos não era necessariamente o fato do desejo que os discípulos, que Tiago e João externaram, teria sido um desejo ruim, que causasse vergonha. O grande incômodo desses outros discípulos era: como assim eles estão achando que são mais importantes do que nós? Ou ainda, mas espera aí, Jesus vai os escolher e nós vamos ficar de fora desse lugar de destaque? Então havia esse medo, essa preocupação. Eles estavam com o coração assim. Então, olha só. Primeira coisa para a gente começar esse caminho aqui é que é importante entendermos que nós temos que reconhecer a sedução do poder e da fama. E olha que interessante, no livro que Cacau e eu temos estudado para trazer essas mensagens, os autores vão dizer que a cultura de celebridade não é uma exclusividade de grandes igrejas. Não tem a ver com o tamanho da igreja, tem a ver com o ego das pessoas, com o tamanho do ego das pessoas. Não é a respeito da igreja ter 100 ou 1000 membros, mas de como o líder, o pastor, se enxerga nessa igreja de 100 ou de 1000 membros. Então, nós precisamos reconhecer que é uma coisa sedutora nas grandes e nas pequenas igrejas, nas comunidades periféricas e nas comunidades posicionadas nas regiões centrais das grandes cidades. É uma sedução. Mas, ao mesmo tempo que nós reconhecemos que existe essa sedução, a primeira coisa que nós temos que fazer como resposta é rejeitar. Nós rejeitamos essa cultura de autopromoção. Porque não é esse o modelo de Jesus para nós. E, em sequência disso, nós resgatamos o modelo de Jesus, que é o modelo do serviço. E é o modelo do serviço, muitas vezes, silencioso, anônimo. Fora dos holofotes, fora do púlpito, fora do microfone, fora das câmeras, fora dos ambientes em que estamos sendo vistos, porque nós não servimos, ou pelo menos não devemos servir a Jesus com a expectativa de sermos lembrados, de sermos vistos, de sermos citados, de sermos reverenciados. Uma vez Uma vez, eu era pastor auxiliar e o pastor titular ficou incomodado com o fato de que eu não citava nas pregações. E aí ele me cobrou, do tipo assim: olha, você não me cita nas suas mensagens. Pessoas vão achar que eu não sou uma referência para você. Eu olhei para aquilo e falei: caramba, que verdade, não cito, mas verdade, você ainda não é. Mas por que isso está te incomodando? Porque o modelo de Jesus, gente, não é um modelo que exige glória para si. Jesus não veio atrás de holofote, de aplausos. Então, é muito importante nós resgatarmos na nossa vida comum, na nossa espiritualidade diária, uma consciência de que Jesus nos chama para uma vida de serviço ao próximo, e o próximo é o próximo. Já tem conferência para dizer quem é o teu próximo, não precisa ir nesses lugares. O próximo é o teu próximo, quem está perto de você, quem cruza o teu caminho, quem se apresenta diante de você com necessidade. Esse é teu próximo, esse é o meu próximo. E nesse serviço, quase sempre, ele é anônimo, silencioso, sem destaque. Então nós primeiro reconhecemos que existe essa sedução. Segundo, nós rejeitamos essa cultura de autopromoção. E em terceiro
lugar, a gente vive nessa experiência de servir de forma silenciosa, ok? Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós queremos resistir a essa cultura de desejo por honra, por glória. Os discípulos, eles estão aqui dizendo, olha, Senhor, queremos que o Senhor nos conceda tudo o que lhe pedirmos. E o que é que eles pedem? Eles pedem um lugar na posição de glória, de honra, de destaque. E quando eles pedem isso, fica escancarado que esse desejo, que está desde os discípulos, não é algo do nosso tempo, como eu já disse, não é uma coisa que costuma ser difícil de ser encontrada. Está presente na gente. Está presente. Só que a realidade de que isso se faz presente muitas vezes nos nossos corações deve nos levar para uma consciência crítica mesmo, de cuidado, para que nós não busquemos o serviço como forma de valorização de quem eu sou, ou ainda mais grave, de identificação de quem eu sou. Como se aquilo que eu fizesse, aquilo que você fizesse, definisse quem você é. Então você faz aquilo, porque aquilo define quem você é para os outros. E na medida que você faz aquilo para que os outros te enxerguem da forma como você deseja que eles enxerguem, para que o teu ego continue sendo alimentado, nós nos distanciamos desse modelo de Jesus. Então há que se ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Tiago vai dizer, que a gente pede e não recebe porque pede mal. Pede errado. E pede errado por quê? Porque pede para satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Ego. E quem é que não luta com o próprio ego? Isso não é só na igreja. A gente luta com o nosso próprio ego nas nossas relações. Nas relações entre pais e filhos, nas relações entre os cônjuges, nas relações entre os colegas de trabalho. Nós lutamos com o nosso próprio ego o tempo todo. Porque é muito curioso o que acontece. Nesse modelo de sociedade, em que se busca honra, glória, destaque, fama, evidência, isso é experimentado e vivenciado com o verniz de espiritualidade, muitas vezes, como que não, mas eu estou desejando algo nobre. Só que, no fundo, o que nós estamos fazendo é competindo uns com os outros. Para definirmos quem é melhor, para definirmos quem, no caso de igreja, quem prega melhor, quem tem o melhor sermão, o melhor esboço, a maior igreja, o melhor coral, a melhor estrutura, os melhores professores, porque a minha igreja é assim, porque eu prego desse jeito, e nós estamos competindo uns com os outros, numa lógica que vai se retroalimentando com um final de destruição conjunta. Todos se destroem, porque competem entre si e se distanciam da graça de Jesus e da compreensão de que há no Evangelho um chamado para uma vida comunitária em que nós não competimos, nós nos unimos. Então, por isso, esse combate deve ser feito de forma muito intensa dentro de nós, para que a gente não caia nessa armadilha da competição. Porque a nossa igreja prega sobre sermos uma igreja salutar, e aí a gente começa a cair no engano, ou pelo menos corre o risco de cair no engano, de que somos melhores, estamos mais preocupados, estamos mais atentos às dores das igrejas, quando na verdade o nosso serviço deve ser cuidadoso, zeloso, silencioso, para que o nosso coração permaneça sendo examinado diariamente
para que nós não caiamos na armadilha da competição, na expectativa de obtermos glória para nós mesmos. Entende? E por que é que nós queremos resistir a essa cultura e por que é que nós queremos buscar uma forma de viver e de ser igreja e de se relacionar com o mundo, de que nós não passamos a competirmos uns com os outros com o objetivo de obtermos glórias para nós mesmos? Nós lutamos por isso porque nós não queremos dominar os outros. O diálogo de Jesus, a conversa de Jesus com os discípulos é maravilhosa, porque ele diz o seguinte: olha, tem um modelo de autoridade que é exercido na sociedade. As pessoas da sociedade, elas governam dessa forma, elas lideram dessa forma, elas exercem poder dessa forma. E qual é essa forma? Dominação. Elas dominam. Na versão que eu li para vocês aqui, eles dominam seus súditos. Pensem como os soberanos agem. Eles dominam seus súditos. Os superiores e poderosos mandam no restante do mundo. Então, existe uma forma, certo? Jesus está apresentando, olha, lá, ou aliás, aqui, perto de nós, é assim que acontece. Dominação, autoritarismo, imposição. E ao mesmo tempo que Jesus apresenta esse modelo vigente do seu tempo, que olha só que curioso, né? Acontece ainda. Uma parte da aula do Carlos, o Juliano interrompe dizendo, né? Olha, parece até com o Brasil. Olha que curioso, mais uma vez, né? Parece até com a nossa realidade. É assim que acontece, e não é novidade. E Jesus, diante dessa constatação, ele diz o seguinte: olha, mas não deve ser assim entre vocês. Não pode ser assim entre vocês. Jesus está diante dos discípulos como quem diz: olha, eu quero apresentar para vocês um novo jeito de se relacionar. Eu quero apresentar com vocês um novo jeito de exercer liderança. Eu quero apresentar para vocês um novo jeito de pastorear. E que jeito é esse? Quem quiser ser grande entre vocês, deve se tornar servo. Então, a realidade de uma comunidade de Jesus, e é isso que nós somos, amém? Uma comunidade de Jesus. A realidade de uma comunidade de Jesus é de pessoas que estão resistindo à lógica dominante do mundo. A lógica dominante do mundo, ela não é uma lógica política, não é uma lógica partidária. A gente fica brigando muito por causa disso, a gente perde tempo e visão do que está realmente acontecendo. A nossa lógica dominante do mundo é uma lógica em que as pessoas estão exercendo autoridade dominadora sobre os outros. Isso invadiu as igrejas no Brasil. E vocês sabem, eu lido com isso com muita frequência no meu trabalho como jornalista, né? Inclusive, numa reportagem que eu escrevi essa semana, que vai ser publicada em breve, outro contexto de dominação de pessoas que são levadas ao suicídio. Tamanha a pressão que é feita na cabeça das pessoas. Então, isso é muito sério. Então, se há um modelo que nós devemos resistir, também há um modelo que nós devemos seguir. Também há uma forma para a gente aprender a ser gente no mundo como foi gente de verdade Jesus. E ele diz para nós o seguinte: olha, quem quiser ser grande entre vocês deve se tornar servo. Como é que nós resistimos à cultura de celebridade e construímos uma cultura de serviço na igreja? Nos afastando da busca por evidência, por destaque e por holofote, e nos lançando na missão de Jesus de servir as pessoas. Serviço. Percebam que não tem nada diferente do que está aqui.
É o simples de Jesus mesmo. Nós devemos nos engajar no serviço. E há um risco muito perigoso aqui, da gente confundir também o seguinte: olha, então, já que o pastor está dizendo que a gente tem que começar a servir, eu não estou dizendo que a gente tem que começar a servir, porque a gente já está servindo. Mas muita gente pode ouvir a mensagem e pode dizer: então vamos começar um ministério do serviço, sei lá, põe um nome qualquer no serviço aí. E aí a gente começa a fazer aquilo como se a estrutura, como se o programa, como se a forma fosse mais importante do que de fato as pessoas. É uma terrível armadilha também, porque servir as pessoas é priorizar as pessoas e não as estruturas organizacionais que podem possibilitar esse serviço. O alvo é a pessoa, é o próximo, é o vulnerável, é o esquecido, é o enfraquecido, é para essas pessoas. A boa nova do Evangelho é boa notícia para quem, diz o texto? O Evangelho é boa notícia para os pobres. Então, o serviço deve ser um serviço despossuído de desejo por destaque, esvaziado de busca por engajamento. É serviço porque Jesus servia de forma simples. Então, a nossa dinâmica de serviço tem muito mais a ver com bacia e toalha do que com multidões de pessoas fazendo alguma coisa, seja lá a coisa que for, ou com grandes avivamentos. Não, a gente está preocupado e deve se atentar que a vida de Jesus é uma vida simples, que o pastoreio de Jesus e os pastores que nós temos como exemplos na Bíblia Sagrada não são pastores que construíram impérios para si mesmos, certo? Tem algum pastor na Bíblia rico? Conhece? Conhece algum pastor aqui na Bíblia? Paulo, Timóteo, Tito? Esses caras, eles eram ricos? Eles buscavam evidência para si? Eles estavam ocupados em mostrar o que eles estavam fazendo para que as pessoas vissem como eles eram bons? Porque esse é o perigo, né? A gente servir para ser visto, para que as pessoas acham que nós somos boas pessoas. Quando, na verdade, nós servimos porque fomos alcançados pela graça de Deus e porque essa graça nos envia a comunicarmos dela mesma para os outros, em obediência a Jesus. Quem quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Servir a todos. Então, na nossa luta por resistirmos e por rejeitarmos culturas que promovem culto à personalidade das pessoas, nós vivemos uma vida de serviço humilde, muitas vezes anônimo, muitas vezes silencioso, muitas vezes consciente de que nós fazemos, aliás, todas as vezes consciente de que nós estamos fazendo isso, porque é isso que Jesus espera de nós, e não é porque nós queremos ser aplaudidos, não é porque nós queremos ser lembrados, não é porque nós queremos receber destaque, moção de aplauso na Câmara Municipal da cidade. Tudo isso também é legal, mas não é o nosso objetivo. O modelo de Jesus é um modelo de bacia e toalha. Anônimo. Anônimo. Porque Jesus, o nosso Senhor, não veio ser servido, gente. Ele veio ser servo e dar a vida em resgate por muitos. Sobre vida que nós estamos falando. O serviço, a cultura de serviço numa igreja, uma igreja que cultiva uma cultura de serviço, ela não está ocupada em criar celebridades. Ela está ocupada em formar discípulos e discípulas de Jesus.
O nosso chamado como igreja de Jesus, como comunidade de Jesus, é formar discípulos e discípulas de Jesus. Já viu gente que apresenta as pessoas da igreja dela como esses são os meus discípulos? Nós não formamos discípulos para nós. Nós formamos discípulos para Jesus. Nós não queremos criar celebridades no nosso meio. Nós queremos formar adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós queremos construir uma comunidade em que pessoas entendam, absorvam, de que o grande chamado delas é lavar os pés uns dos outros, em obediência e em amor a Jesus, com a convicção de que esse novo modelo de vida que Ele veio nos ensinar não é simplesmente um modelo diferente do que está por aí no mundo, mas é uma forma da gente aprender a ser gente de verdade. Como é que nós nos tornamos seres humanos de verdade? Olhando para o grande ser humano Jesus. Jesus, o nosso Senhor, comendo da poeira dos pés das suas sandálias, abastecidos com o Espírito que Ele nos envia, para que tenhamos convicção de que Ele nos chamou, de que Ele nos resgatou, de que Ele nos chamou e de que Ele nos enviou. E se Ele nos enviou para servirmos uns aos outros. Amém? Vamos orar? Deus nosso Pai, sim, Jesus. Querido Deus, a grande verdade, Senhor, é que o nosso coração facilmente cai nas mais diversas armadilhas, constantemente. Mas sabemos que há no Senhor uma incansável vontade de nos resgatar diariamente, de nos trazer de volta para o Senhor diariamente, de nos encorajar diariamente, para que a gente possa, por meio do Teu Espírito Santo, entendermos aquilo que o Senhor espera de nós. Deus, tanto é falado por aí sobre aquilo que nós não podemos fazer, ou da ideia daquilo que não se pode fazer, e criam das coisas mais absurdas possíveis, quando na verdade o Senhor nos chamou para fazermos coisas. O Senhor estava mais ocupado em nos ensinar o que nós devíamos fazer. Porque ocupados com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, facilmente nós vamos entender o que nós não devemos fazer. Como, por exemplo, buscar glória para nós mesmos. Toda vez que nós estivermos ocupados com aquilo que o Senhor nos mandou fazer,
tudo aquilo que nós estivermos fazendo para Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, todas as vezes que nós estivermos fazendo essas coisas, o Teu Espírito Santo mesmo nos ajudará a não buscarmos glória para nós mesmos. O problema é que muitas vezes nós não estamos fazendo as coisas do jeito de Jesus e com Jesus. Nós achamos que fazemos para Jesus, mas queremos fazer para Jesus do nosso jeito. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos de nos tornarmos, de cairmos em armadilhas que nos levem a nos enganar em busca de glória, de holofote, de destaque, de evidência. Não é sobre sermos uma igreja com notoriedade na cidade, mas é sobre sermos uma igreja que comunica o Teu Evangelho, servindo as pessoas que estão próximas de nós. Quando ninguém está vendo, quando não tem ninguém para me aplaudir, quando não tem ninguém para me filmar, para me marcar numa rede social, que nesses momentos, Senhor, eu e cada um dos meus irmãos e irmãs, tomemos a decisão de Te servir, não por outro motivo, senão por gratidão e amor ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Para o nosso bem. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo. E até a noite, se assim você puder estar conosco.